Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Vicente Ferrer, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Estamos aqui na leitura da vida de São João Crisóstomo, escrita pelo padre Félix Arrarás. Estamos começando o capítulo intitulado Uma Utopia Tornada Realidade. É uma pena que os historiógrafos despachem num par de linhas os 4 anos da vida eremítica de João. Contentam-se em dizer que o santo se retirou a uma montanha nas proximidades de Antioquia, onde se pôs sob a direção de Ciro, um monge ancião, mestre veterano de santidade. Não nos descrevem as suas impressões, o regulamento pelo qual pautou a sua vida, os seus gostos especiais, enfim, essas coisas que parecem minúcias, mas que não o são, porque retratam à perfeição o perfil espiritual de uma pessoa. Diante dessa carência de dados, o único meio de que dispomos para reconstruir, de alguma maneira, a imagem deste período da sua vida, pelo menos nas suas linhas essenciais, é lançarmos mão das obras que escreveu. Não encontraremos entre elas, é verdade, qualquer autobiografia, nem nada que se assemelhe a memórias no estilo de um Rousseau ou de um Chateaubriand. João está infinitamente distante do espelho de Narciso. Limitar-nos-emos, assim, a um punhado de notas documentais que têm de ser recolhidas de passagem nos seus escritos. Descobrimos que, na época, havia 2 espécies de monges: os eremitas propriamente ditos, que viviam em rigorosa solidão, interrompida unicamente pela celebração do culto dominical, e os cenobitas, que viviam em comunidades. No mundo oriental, este último modo de vida foi prevalecendo sobre o primeiro ao longo da segunda metade do século IV, graças ao trabalho e à influência de São Basílio. Os cenobitas formavam grandes colônias agrícolas e artesanais, e cada mosteiro era constituído por um grupo de celas ou de cabanas rústicas. Nas suas homilias e nos seus livros, João pinta-nos a vida desses homens com tal viveza e encanto que por vezes receamos não estar contemplando mais que uns sonhos de poeta. Abre aspas. A alma do pobre resplandece como ouro, brilha como a pérola, floresce como a rosa. Quereis contemplar a beleza desta alma? Quereis conhecer a riqueza da pobreza? O pobre não tem um tesouro, mas tem o céu. Ele se ri da realeza do ouro e de todas as coisas semelhantes, como que brinquedos de crianças. Que falta lhe fazem quando tem Cristo? Fecha aspas. São frases encontradas nos escritos, de São João Crisóstomo. Nesse ambiente torna-se realidade, na medida em que o permite a humana limitação, essa sociedade idílica. Toda paz, felicidade e harmonia
que foi a obsessão de todos os grandes reformadores, desde Platão até os nossos dias, passando por Campanella e Saint-Simon. Quase que poderíamos dizer que o sistema monástico desse tempo foi um comunismo. Saint-Simon era comunista, né? Campanella, comunista avant la lettre. Quase poderíamos dizer que o sistema monástico desse tempo foi um comunismo, entre aspas, espiritual, apesar de não se basear na ditadura do proletariado, com a sua seleção reversa, levada a cabo por meio da pistola. Baseava-se, pelo contrário, no extermínio de todo o egoísmo e concupiscência, único meio de revolver e preparar o terreno em que deve brotar a rosa vermelha da fraternidade. Todo o programa das colônias cenobíticas resumia-se em 3 palavras: oração, trabalho, caridade. Não se formulam, com essas 3 palavras, as bases de uma sólida ordem social? Com efeito, esses fatores apoiam-se mutuamente e neles estão contidos os nossos deveres para com Deus, para com os outros e para conosco. Oração, trabalho e caridade, né? Todos se entregavam à oração matinal antes de sair o sol. Depois dirigiam-se ao trabalho, cada qual ocupando-se daquele que lhe tinha sido designado. Uns aravam a terra, semeavam legumes, regavam as hortas, ensaiavam enxertos nas árvores. Outros teciam esteiras ou cestos de vime, fabricavam leques com folhas de palmeira, velas para navios e panos feitos de pelo de camelo. Estes cortavam lenha a golpes de machado ou buscavam água. Aqueles dedicavam-se a manejar uma pena de ave para copiar manuscritos. E havia ainda os que estavam encarregados de atender os enfermos e os peregrinos. Veja que essa organização aqui dos cenobitas vai ser logo depois, né, a salvação, né, da humanidade quando o Império Romano ruir, né? Vai ser exatamente esse tipo de trabalho, né, que vai sustentar a humanidade durante muitos séculos, depois da queda do Império Romano, né? Eles não estavam preocupados com isso, obviamente, né? Este gênero de vida reunia, por vezes, milhares de pessoas que, imitando o modelo de Roma e da sua organização militar, agrupavam-se sob o mando de decuriões e centuriões. Todos acatavam a suprema autoridade de um superior único, que se chamava abade, isto é, pai. Na verdade, a existência de uma autoridade não deixa de parecer um certo exagero. Naqueles voluntários da santidade, o fervor era tão vivo, a entrega da vontade própria tão absoluta, que não havia outras rivalidades senão a rivalidade na abnegação. A lei e a autoridade eram, de certa forma, esplendidamente inúteis. Comiam depois de posto o sol. Não era certamente uma refeição que competisse com as ceias dos deuses descritas por Horácio. O cardápio consistia em pão e água, e nos dias de festa acrescentava-se, à guisa de extraordinário, alguma
fruta. Em determinados mosteiros, os legumes e o vinho eram considerados luxo e só se facultavam, e a título de exceção, aos jovens, aos anciãos e aos enfermos. Nada de mesas, toalhas ou talheres que recendiam a pompas mundanas. Reproduzia-se ali, diariamente, a cena evangélica das turbas que tomavam assento sobre a erva para comer o pão do milagre. Algum leitor comentará tacitamente diante de semelhante panorama. Abre aspas para o leitor aqui, né? É impossível levar uma intensa vida de trabalho com tão fraca alimentação. Fecha aspas. Ainda mais hoje, né? Hoje, com todas essas indicações alimentares que nós temos, né? Indicações médicas, contagem de todas as coisas que nós temos no sangue, né? Essa impressão do leitor, né? Que é impossível levar uma vida de tanto trabalho, né? Com tão pouco alimento. Porque são trabalhos, veja os trabalhos, né? São trabalhos físicos, na maior parte deles, né? E tem algum trabalho intelectual, por exemplo, na cópia de manuscritos, enfim, né? Mas aqui o trabalho é duro, né? Fisicamente, né? Foi o que São Basílio pensou e o que levou a mitigar tanta aspereza. O seu princípio era que o trabalho vale mais do que as austeridades, sendo preferível atenuar o jejum para torná-lo compatível com uma ocupação absorvente. Tenhamos em conta, no entanto, que a descrição de São João Crisóstomo se refere aos começos do monaquismo oriental, em que se cometiam essas bem-intencionadas imprudências. Dessa parcimônia e desse trabalho incessante e produtivo, aliados à total ausência de luxo e de superfluidades, tinha de resultar necessariamente um superávit de produção, que levantava a questão do destino a dar-lhe. A solução foi encontrada na caridade. Fazer o bem ao semelhante fazia parte do programa. O hospital, a enfermaria, o refúgio para os caminhantes e o orfanato tornaram-se um anexo, um prolongamento do mosteiro, que acabou por tornar-se a casa de todos. Pousada para o viajante, asilo para o pobre, leito para o enfermo. Diz-nos o santo João Crisóstomo, abre aspas, este trata as chagas de um ferido, aquele serve de guia para um cego, outro carrega às costas um inválido que tem a perna quebrada. Fecha aspas. Veja, esse aí é o início dos hospitais, né, que foram criados pelo cristianismo. Essas casas para os doentes, né, que era uma casa só, né, que tratava de tudo isso, né? Hospital, enfermaria, refúgio. A hospitalidade, que vem exatamente do hospital, né, constituía um verdadeiro culto, e ao exercê-la, não se reparava na qualidade do necessitado. Dizer que era recebido como um amigo, como um irmão, é dizer pouco. Por mais repulsivo que fosse o seu aspecto, era acolhido com honras senhoriais, como imagem viva de Cristo que era, e via-se rodeado das mais finas e afetuosas atenções. Os monges rivalizavam entre si para lavar-lhe os pés, preparar-lhe o leito e servir-lhe
a comida. E as coisas não paravam por aí. Os bons camponeses dos arredores sabiam que nunca recorreriam em vão ao mosteiro em caso de necessidade, e que ali encontrariam sempre tudo o que lhes fosse necessário para remediar os quebrantos da velhice, da enfermidade e do infortúnio. Então era a casa também dos velhinhos, né? Era orfanato e asilo ao mesmo tempo. Era enfermaria, era hospital e era refúgio para os caminhantes, hotel, né? Pousada, né? Essa organização, né? E por isso que, sendo assim, né, é que ela pôde sustentar a humanidade depois que a organização imperial caiu, né? Anotemos, de passagem, um influxo silencioso, mas nem por isso menos eficaz, que a vida cenobítica exerceu no sentido de reerguer a civilização, contribuindo mais do que toda a propaganda doutrinal para reabilitar o trabalho manual que o paganismo havia rebaixado a ponto de torná-lo sinônimo de escravidão. Que revolução ideológica não se operou entre as pessoas ao verem tantos homens livres, alguns deles magistrados e senadores ilustres, personagens célebres e donos de avultadas fortunas, que deixavam tudo para vestir uma samarra de pelo de cabra e entregar-se com entusiasmo às fainas agrícolas, ocupando-se em trabalhos até então olhados com desdém e submetendo o pescoço ao jugo da obediência. Pois essa revolução se fez sem agitações nem violências, sem amotinar a horda selvagem das paixões, sem peroratas fogosas, sem abalar os alicerces da sociedade, mas simplesmente partindo da ideia da abnegação e do sacrifício, com um programa que girava ao redor de dois polos: a purificação moral, por um lado, e por outro, o amor fraterno e mútuo por aquele que nos amou até a morte. Que belíssima, né? Que belíssima descrição do padre Félix, né? A esse movimento extraordinário, né? De milhares de pessoas para os desertos, né? Então, aqui nós estamos vivendo, né, os primórdios dos mosteiros, né? Os primórdios os primórdios das ordens religiosas, porque aqui não se fala em ordem religiosa, né? Vocês vejam que a regra religiosa ela foi se formando na prática, nas ações e nas necessidades desse monaquismo inicial, né? E depois ela teve que ser escrita, e aí a história do monaquismo enfim, foi se modificando, né? E foram então, quando você escreve a regra, né, você já tem uma ordem religiosa, né? E aí passou a surgir, né, outras regras, enfim. A primeira regra mais específica foi a de São Bento no século VI, né? Aqui nós temos ainda no século IV.
Mas que beleza, né, desse movimento, né? Vocês vejam que a própria convivência dos monges também, nós vemos aqui várias coisas que estão nascendo, né? Nessa descrição aqui do Padre Félix, né? Por exemplo, nas orações, né? Ele cita só a oração matinal, né? Mas aqui nós vamos vendo que à medida em que esses homens trabalhavam e oravam, né? É o ora et labora do São Bento. Eles vão também escolhendo as horas para as orações, escolhendo as orações, e aí vai se formando o que hoje a gente tem como o breviário, né? O breviário foi nascendo assim, né? Naturalmente, como tudo na igreja, né? Essa organização extraordinária, né? O que ele compara com uma revolução social, né? Revolução, inclusive, ele dá o nome de revolução ideológica. É uma coisa extraordinária, né? Todas as cidades perto de um mosteiro desse, todos os camponeses perto desse mosteiro passaram a contar com a existência disso, contar com a caridade desses homens, né? Contar com a existência deles, que tipo de estabilidade, né, pessoal, familiar, né, isso não criou nas regiões, né? Para os pais, para as mães, né, de sempre poder contar com esses homens, né? E aí também, mais tarde, vai nascer, em torno desses mosteiros, as escolas, né, as instruções. Mas é uma bela descrição que o Padre Félix faz, né? Os anos que João passou no mosteiro imprimiram uma marca profunda no seu espírito. As obras de caridade a que aludimos, nas quais se empenhou tanto como os outros monges, constituíram um excelente contrapeso para os seus hábitos contemplativos. E é a elas que se deve, em boa parte, a sua a preocupação social, essa profunda simpatia que nutriu pelo pobre e pelo miserável, e cujo calor se expande por toda a sua pregação e escritos. Aquela existência entre Silvestre e Angélica deixará em sua alma um certo perfume suave de nostalgia que se vislumbra todas as vezes, e são muitas, em que o tema aflora nos seus tratados e discursos. Os 3 livros do Tratado contra os Adversários da Vida Monástica, esse é o título, né, do livro, Contra os Adversários da Vida Monástica, que escreveu por esses anos, são uma apaixonada apologia da vida monástica e um breve opúsculo posterior intitulado Comparação entre o Solitário e o Rei tem idêntica finalidade. Mas cedamos a palavra ao próprio João numa das páginas extraídas de suas homilias sobre o Evangelho de São Mateus, que figuram entre as suas obras magistrais, não escritas, mas pronunciadas por ele e recolhidas ao pé da sua tribuna. É uma coleção que Santo Tomás de Aquino apreciava tanto que chegou a confessar a Frei Reginaldo que não a trocaria pela cidade de Paris. Tem uma passagem na vida de São Tomás que ele vai a Paris pela primeira vez, né? Quando a gente leu a vida de São Tomás aqui, eu acho que o Chesterton menciona esse caso de Santo Tomás, né?
E então eles estavam próximos de Paris, numa colina que dava para ver a cidade, né? E o Frei Reginaldo falou algo para ele da importância daquele momento, né? De nós chegarmos a Paris, essa cidade, enfim, mais importante intelectualmente, enfim, fazendo elogios, né, à cidade de Paris. E São Tomás teria dito a ele, respondido a ele, né, que ele preferia a tudo que estava acontecendo na vida dele, naquele momento, né, ele preferia ter o manuscrito das homilias de São João Crisóstomo sobre o Evangelho de São Mateus do que aquela chegada a Paris ou tudo que pudesse acontecer lá, né. Por isso que o padre Félix tá falando sobre isso aqui, né. Então, nós vamos ler um trecho, né, de uma dessas homilias, né, São João Crisóstomo. Abre aspas para São João Crisóstomo aqui. Ide ao deserto desses solitários, contemplai as suas cabanas, e acabareis por convencer-vos de como é fácil prescindir daquilo que considerais necessário. Dá-me muito mais prazer ver um vasto deserto povoado das cabanas em que vivem esses santos eremitas, do que contemplar um exército acampado, as barracas armadas, as alabardas levantadas, os estandartes pendentes das lanças e agitados pelo vento, as fileiras de escudos que, feridos pelo sol, lançam brilhos e raios por toda parte. Semelhante espetáculo chama, sem dúvida, a atenção e produz uma agradável surpresa. No entanto, mal se compara ao que eu vos proponho. Porque se formos aos desertos de que vos falo e repararmos nas tendas dos soldados de Jesus Cristo, não encontraremos nem lanças, nem espadas. Nem se oferecerão à vista os panos bordados de ouro com que se costumam decorar as tendas dos imperadores e dos generais. A nossa admiração será antes a que sentiríamos se passássemos a um país incomparavelmente mais belo e feliz do que o nosso e vivêssemos subitamente um novo céu subitamente um novo céu estender-se sobre uma nova terra. Da mesa deles desterrou-se para sempre todo tipo de sensualidade e de luxo. É sempre pura e sóbria, sempre digna de um cristão. Por um único alimento, pão e água. Esta recolhida da fonte vizinha, aquele produto de um santo trabalho. Se alguma vez se quer introduzir um certo ar de banquete, o prato extraordinário reduz-se a tal ou qual fruta que as árvores silvestres lhes proporcionam. Longe dali, temores e alarmes que venham a perturbar o sossego da solidão. Nem mulheres de humor azedo, nem uma multidão de crianças. Desconhecem-se ali os risos descomedidos, bem como o assédio adulador e impertinente dos parasitas. Não há entre eles amo ou servo. Todos são servos e todos são livres. E nisso não há contradição alguma, pois na verdade são servos uns dos outros e amos uns dos outros. Quando chega a noite, não os vemos mergulhados numa profunda tristeza, como acontece com tanta frequência com as pessoas do mundo, que fazem compensar o balanço das adversidades ou das perdas que sofreram ao longo do dia. Depois da refeição vespertina, não sentem preocupação em defender-se dos ladrões noturnos, nem de trancar as portas
ou de tomar essas outras precauções que se tomam no mundo. As suas conversações respiram a mesma paz modesta e tranquila. Não perdem o tempo, como nós, falando de assuntos vãos e supérfluos que não lhes dizem respeito. Não comunicam uns aos outros as notícias, como, por exemplo, se determinada pessoa se tornou rei, se morreu tal ou qual príncipe, se outro lhe sucedeu. Conversam somente sobre o porvir e sobre as coisas eternas. Dir-se-ia que moram numa terra diferente da nossa e que vivem já no céu. Que coisa linda, né? Essa descrição, né? Poética, obviamente, mas de um homem profundamente ligado a essa vida, né? Embora ele tenha passado apenas poucos anos no deserto, né? Ele nunca deixou essa ligação que ele tinha. Ele nunca esqueceu, né? O que ele aprendeu nessa vida, né? Nunca deixou de exortar, né? Lembra que no século seguinte, né? Santo Agostinho vai querer também, poucas décadas depois, Santo Agostinho vai querer também ir para o deserto, né? E não vai, porque Santo Ambrósio, enfim, não o deixa ir, né? Mas ele também queria se dedicar a essa vida, né? Do deserto. Eu vou parar nessa descrição belíssima, né? Aqui a leitura. Estou na página 35 do livro e apenas comentar, né, que essa nós estamos vivendo, né, na época de São João Crisóstomo, já o segundo século dessa organização do deserto, né? Essa ida dos homens para o deserto começou um século antes de São João Crisóstomo, né? Então aqui coisa parecida, né? Aproximadamente Santo Antão e São Pacômio, né? São Paulo, eremita, enfim. E aqui nós estamos vivendo já o segundo século desse movimento, né? Extraordinário, né? E é tão mais extraordinário, né? Porque, embora seja o início do movimento monacal, que se expandiu para o Ocidente, para todos os lugares, né? E foi, durante séculos, né? uma coisa extraordinária para a Igreja, né? Para a humanidade de modo geral, né? Pouco depois de São João Crisóstomo, pouco depois de Santo Agostinho, quando a queda do Império Romano aconteceu, só esses monges mantiveram a civilização, o que seria a civilização ocidental posterior, né, de pé, só por causa desse trabalho, né? A Igreja criou a agricultura, né? A Igreja alimentou, né, cidades e mais cidades da Europa. As pessoas, por que se formavam cidades em torno desses eremitas, né, cenobitas? Porque era ali que tinha o que comer, né? Então muitas cidades da Europa se formaram em torno de mosteiros, né? Então esse movimento é extraordinário. Eu realmente e hoje a gente está vivendo o ocaso disso, né? A Igreja está acabando com as ordens, né? Destruindo as ordens, destruindo fisicamente as ordens, né? Não há mais quem queira se tornar religioso, né? Simplesmente isso, não há mais vocações.
E também a igreja, quando há uma ordem que é, digamos assim, mais tradicional que as outras, a igreja simplesmente destrói a ordem, acaba com a ordem, né? Como já está acontecendo muitas vezes nesses últimos 5 ou 6 décadas, né? Então nós estamos vivendo o ocaso das ordens religiosas, né? E estamos lendo sobre o início delas, né? Então nos causa alegria de ler tão belas coisas de um lado, né? E de outro um certo uma grande tristeza, né? De ver essas ordens que contribuíram tanto para a nossa religião, né? Serem destruídas. Destruídas pela fé, que já não existe mais, né? E destruídas organizacionalmente, porque não existe mais vocação, né? Certo? Mas eu queria ouvir vocês, os comentários sobre a leitura de hoje, se houver. As restrições alimentares deles, dos monges, a pão e água, quando muito, uma fruta silvestre. E aí a gente, no seu redor, tudo gourmetizado. Quanto mais sofisticado, mais brilhante, melhor. E todo mundo e aí o senhor ainda colocou no momento correto essa questão aí do cuidado exacerbado da saúde, comer isso, comer aquilo. Ai, meu Deus do céu. Os colesterol para lá, os colesterol para cá, triglicérides. Nossa Senhora, meu Deus. Então, assim, dê meu recado. Não, e tem mais uma coisa que até que o Márcio comentou ontem, né? Esses monges viviam 80, 90, 100 anos. Gente, mas aí vem um e fala assim: ah, não, mas o trigo daquela época é diferente do da agora. Os transgênicos e tal. Mas a gente não vive só de trigo, dos transgênicos, a gente tem uma série de outras coisas para poder se alimentar, pode fazer boas escolhas e tal, mas não precisa gourmetizar tanto. Não. É a sensualidade, né? Isso faz parte da sensualidade da nossa época, né? Da sensualidade e das descobertas, né, do homem. Isso faz bem, faz mal, isso não pode, isso não sei o quê. É a ciência. É a ciência. A ciência. Não, e em nome da ciência, às vezes é um que sai lá e tal. E aí eu falo assim, gente, mas Deus, quando colocou as coisas lá no paraíso que ele fez, podeis comer de tudo. Lá foi. Né? Lá Podeis foi. comer. Só de uma que não podia. Só de uma que não podia. Não foi exatamente o que ele quis, né? No final do ano eu fui numa cidade e aí eu vi um tanto de pé de manga ali aqui na Ouro Branco. Aí a gente vê um tanto de pé de manga no meio das estradas, assim, e as mangueiras falhadas de manga, assim. Eu falo, gente, como é que pode falar que o povo desse país passa fome? Olha o tanto de manga, olha o tanto de fruta que dá para lá e para cá em qualquer lugar. No Brasil é impressionante, né? A nossa terra é impressionante. Como pode falar que passa fome? Deus está dando ali, ó. Só basta colher e comer. É porque a gente quer comprar as coisas no supermercado, a gente não quer produzir, né? Abrir latinha e abrir os pacotinhos. Exatamente. O Márcio está falando aqui, ó. Com trabalho pesado podem comer o que quiser. É isso mesmo. O corpo ele usa tudo e bem, né? Não tem essa com o trabalho, esse tipo de trabalho, né? Ele com a Revolução Industrial, isso acabou, né? As máquinas fazem esse trabalho por nós, né?
nós vivemos hoje digamos assim, esse tipo de trabalho de agricultura, né, sobrevive em alguns países ainda em escala menor. Alguns países têm uma organização mais de trabalho de pequenas propriedades, né? Mas tem alguns produtos, né, que são produzidos por pequenas comunidades, esses produtos são muito valorizados, né? Tipo vinhos, né? Vinhos de chateaus bem pequenininhos, né? De casas de vinho bem pequenininhas na Europa. Isso ainda existe, né? Aquele dono que a propriedade passa de pai para filho, enfim. Escutei de um roceiro no Brasil não tem terremoto por causa da minhoca e do cupim. Esse é ótimo. A minhoca e o cupim acaba com tudo. Esse é ótimo. Quem falou isso? Um roceiro, né? Que ele falou aqui. Escutei de um roceiro. Não tem minhoca nem não tem terremoto por causa da minhoca e do cupim. Esse é ótimo. É uma grande explicação, né? Isso mesmo. O Márcio está falando aqui, os hospitais são as verdadeiras casas de misericórdia, né? Obras de misericórdia nos mosteiros. Exatamente, né? Era uma coisa global, né? Não eram. Enfim, e eles só se tornaram, digamos assim, mais sofisticados, né? Com digamos assim, eles só começaram a parecer um hospital moderno muito depois, né? Eles eram tudo, né? Eles eram pensão, eles eram enfermaria. Imagina, o monge machucava lá no seu trabalho manual, ia lá, corria lá e tal, era cuidado, né? E depois do hospital, chegava gente muito doente, né? Tinha que ser tratado lá e ficar muitos meses na cama e tal, né? Era uma coisa, era uma coisa global, né? Era para todas as necessidades, né? Das pessoas que chegavam, né? Eles estavam lá para atender qualquer pessoa que chegava, né? E uma coisa extraordinária, né? Assim, que as pessoas hoje em dia têm ideia de que essas instituições nasceram-se do nada, né? Imagina o seguinte: o primeiro atendimento dessas pessoas, né? Eram feitos por esses monges, e o quanto que eles aprenderam também de técnicas para cuidar dessas pessoas, né? Quantas técnicas foram desenvolvidas ali nos mosteiros, né? Para curar certas doenças, para tratar certas coisas, certos males, certas indisposições, né? Tudo isso gerou o conhecimento da humanidade nessa fase, né? Da humanidade. A Ana Paula ou o Márcio levantou a mão aí. Não estamos ouvindo, não, hein? Não, continuamos sem ouvir, tá mudo aí. Se tiver alguém falando, né? Mas tá mudo. Ana Paula vai sair e vai entrar aí. Vamos ver se. Você tá me ouvindo agora? Opa, agora tô.
tá ruim. Mas o que me chamou muita atenção aqui foi que ele fala que em reabilitar o trabalho manual, o paganismo havia rebaixado a ponto de se tornar sinônimo de escravidão. Só os escravos faziam, né? Eu achei muito interessante isso, porque o senhor falou aí na Revolução Industrial, mas hoje esse neopaganismo, né, ele esnoba o trabalho manual como se nós do mesmo jeito dele, né? Do mesmo jeito. Numa cidade, por exemplo, fica aí o lixeiro em greve durante uma semana para ver o que fica, o que vira, não é? Mas o lixeiro é desprezado enquanto trabalhador, né? Lixeiro. Exatamente. Impressionante isso. E é interessante que quando eu aposentei, até poucos dias, né, atrás, eu ouvi, tem sempre alguém para me perguntar assim, você não tem vontade de voltar a trabalhar, não? De fazer um trabalho voluntário? Eu falo assim, mas eu trabalho. Eu inclusive, levanto bem cedo para fazer um monte de coisa, porque eu tenho trabalho o dia inteiro. Eu já faço trabalho voluntário, não contei qual, né? Mas já faço trabalho voluntário, né? Então as pessoas então você tem que estar voltado para, tem que ser na sua profissão. Você tem que estar voltado para algo que seja mais intelectual ou profissional. Porque se você estiver fazendo outra coisa, eu varrendo o passeio, eu mexendo, cortando a grama lá na frente de casa, são uns olhares, você precisa ver, uns olhares assim, nossa, sabe? Tipo, coitada. O paganismo tem certas coisas que ele, seja antigo ou moderno, ele vem com o paganismo. Não abre mão dele, né? Não, é uma característica fundamental do paganismo. E assim, muita coisa diferente do paganismo agora, né? Mas essa, por exemplo, você falou o negócio do trabalho voluntário. Não é caridade. O trabalho voluntário, inclusive, é feito assim. Eu não posso ficar sem fazer nada porque isso vai me fazer mal. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu vou fazer um trabalho voluntário. Não é por caridade. Né? Porque poderia ser, por exemplo, sei lá, alguém falar, não, vou sair de casa e vou trabalhar em algum lugar voluntariamente para ajudar alguém e tal. Mas não. Esse trabalho voluntário é para se ajudar. Né? Ou para ter contato com outras pessoas, para conhecer pessoas, etc, etc, etc. Né? O Márcio está falando que esnobar trabalho manual é coisa de marrano. Do paganismo oriental, do povo escolhido e explorador de mão de obra. Coisa de brasileiro atual e liberal. Perfeito, Márcio. Assim, nós hoje não fazemos ideia do quanto nós dependemos, né, de tipos de trabalhos muito simples, que sem eles a sociedade ia desmoronar, né? Nós hoje ficamos admirando o pessoal que trabalha em tecnologia da informação, etc, 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 né? Porque estamos interessados. Eu não estou fazendo nenhuma crítica a isso, não. Eu digo assim, interessado em ter um bom emprego, enfim, isso é bom, né? Mas assim, os outros trabalhos são completamente desprezados, e essa é uma tendência, né? E só quem tem a consciência, né, dessa pobreza cristã de que São João Crisóstomo fala, é que pode olhar de alguma forma para esse tipo de trabalho como um trabalho importante, né? Porque o resto simplesmente não dá a menor importância a isso, né?
Mas foi esse trabalho que salvou a civilização de sucumbir completamente, né? De voltar à Idade da Pedra com a queda do Império Romano, né? Só esse trabalho, nenhuma outra religião do mundo poderia ter feito esse trabalho, porque nenhuma outra não conhecia e não conhece, nenhuma outra conhece o conceito de caritas, né? Do amor ao próximo por amor a Deus. Então, só caritas poderia ter salvado a humanidade da forma que salvou, né? Então, é nisso que a sociedade se baseou, se fundamentou para passar do Império Romano corrompido para uma renascença no século X, a verdadeira renascença no século X. Entre esse período, 5, 6 séculos aí, o que sustentou a humanidade foi o caritas, uma forma de amor que não existia, uma definição, né, de amor que não existia antes de Cristo e passou a existir depois dele. Foi só isso, né, que sustentou a humanidade. E foi exatamente a progressivo afastamento desse amor que nos levou à situação que nós estamos hoje, né? Obviamente. Com esse amor, todas as coisas se renovam em torno da sociedade, né? Hoje, por exemplo, hoje a gente vê, né, as grandes obras físicas, né, que o cristianismo fez, né? As igrejas, as basílicas, os conventos, as capelas, espalhadas pela Europa. Hoje a gente vê que elas ou são destruídas, ou são vendidas e se transformam em hotéis. Os mosteiros, por exemplo, aqueles mosteiros maravilhosos, né, que estão localizados em montanhas maravilhosas, etc., estão se transformando em hotéis de luxo. As igrejas nas cidades importantes ou se transformam em museu, ou se transformam em botecos, restaurantes de luxo, né? Enfim, algumas dessas obras são destruídas e nós sentimos muito por causa disso. Mas veja, essa beleza é a beleza exterior que o cristianismo conseguiu construir. A beleza interior é o caritas. Se voltar a sociedade se estruturar em torno da caritas, essas belezas voltam. Elas podem ser destruídas agora. Ou elas vão ser destruídas, né? Obviamente. Mas o problema não são essas belezas. O problema é que elas foram destruídas justamente porque antes foi destruída alguma coisa mais fundamental que a construir essa coisa. Então, essa é o fundamental. Essas coisas exteriores, as abadias, as catedrais, as basílicas, isso vai acabar sendo destruídas mesmo. Não tem muito jeito. Porque o fundamento foi destruído. Né? O fundamento foi destruído e aí... Isso que o senhor comentou me fez lembrar, ouvindo o padre Paulo Ricardo outro dia, ele falando assim, que uma mulher tem um filho e ela pensa, nossa, quanto trabalho, é muito trabalho. Ela tem o segundo filho, ela, nossa, muito trabalho, continua achando muito trabalho. Aí quando ela tem o terceiro, o quarto, ela entende que aí que ela vê que a vida dela não é dela. A vida dela é para Deus. É para aquela missão. E esse que é o sentido de família e tal. E até
um caso assim, extremamente oposto, que eu conheço, de um casal que assim, fez de tudo para ter um filho. Esses tratamentos malucos todos. E aí conseguiram ter o filho. Quando a criança nasceu, a mãe ficou assim, a mulher ficou tão aturdida e ela falava, eu quero a minha vida de volta. Você acredita nisso? Eu não quero isso, eu quero a minha vida de volta. Então, assim, é o extremo oposto disso que o senhor está falando, né? É igual quando a gente ouve, né? Tudo que Deus nos deu, tudo Ele nos deu livremente, não é nosso, na verdade. Ele pode retirar a qualquer momento, né? Revogar a qualquer momento. É o negócio do Jó lá, né? O Senhor me deu, o Senhor me tirou, louvado seja o nome do Senhor. Isso. A gente devia manter isso em mente, né? Essa é a civilização que criou todas essas belezas. Mas se acabar isso, as belezas acabam. Não tem outro jeito. Os monumentos acabam, a música acaba, as artes plásticas acabam, porque elas próprias não têm fundamento. O que se fundamenta é nesse conceito, né? E vai acabar, né? O mundo vai ficar feio. Muito feio, né? Que maus administradores que nós somos, né? Dos bens que Deus nos deu, né? É uma lástima, realmente. E que o espírito de família deveria ser vivido com essa mentalidade, né? De doação de uns para os outros. Pois é, você vê, espírito de família. Você está falando aí se a família fosse diferente, se as famílias fossem diferentes, se tivesse por base a fé cristã, toda a sociedade seria diferente, toda a economia seria diferente, todo o sistema jurídico seria diferente, todo o sistema social seria diferente, as cidades seriam diferentes, os carros seriam diferentes, a tecnologia estaria objetivando outras coisas. Você vê, tudo envolve este pequeno detalhe. Pequeno. E por isso que se foca tanto em destruir a família. Pois é, assim. Já se sabe que é o coração de tudo, né? Porque você vê, assim, qualquer detalhe da vida, ele seria completamente diferente se a gente tivesse um conceito de família diferente. Os incentivos econômicos seriam outros. Os planos dos governos teriam que ser outros. Tá certo? O caminho da sociedade traçado para o futuro necessariamente seria outro. Então, assim, a cidade, a organização da cidade seria outra. As ruas, o planejamento urbano, a arquitetura, os prédios. Imagina, tudo isso. Os supermercados, os aeroportos. Imagina, toda essa infraestrutura seria diferente se simplesmente o conceito e a prática da vida familiar fosse outra. É uma coisa incrível você pensar nisso, né? Porque tá apoiado aqui. Tá apoiado aqui. No micro. Né? É uma coisa impressionante. É tremendo. Né? Assim, porque enfim, a família desapareceu, né? Márcio, ninguém se preocupava naqueles mosteiros com o que não lhes diria a respeito ou que ficasse além do seu alcance. Hoje em dia seriam as notícias políticas, conspirações palestianas, episcopais, que não nos competem resolver. Exatamente. Eles tinham que resolver diariamente o trabalho que lhes era dado. Você tem que ir lá
colher sei lá o que para fazer cesto. E tem que fazer cesto, tantos cestos, até 6 horas da tarde. Então era a única coisa, né? Era a única coisa que eles preocupavam, né? E veja, não sendo preocupados com política, com fofocas palacianas, com intrigas imperiais, essas pessoas mudaram o mundo sem se preocupar com o mundo. Elas mudaram o mundo, né? A vida monacal teve um impacto monstruoso na humanidade, né? Sustentou a humanidade, pelo menos no pior dos momentos civilizacionais, né? Durante 500 anos, né? Sem se preocupar com o mundo, ou melhor, por causa de não se preocuparem com o mundo. Uma coisa incrível. Parece paradoxo, né? Parece paradoxo, mas não é. São os como Chess falava, né? Os paradoxos do cristianismo, né? Uma beleza, né? Uma beleza. Mais alguma observação? Então, nós estamos aqui na página 35 do livro, né? E hoje é sexta. Nós vamos nos encontrar então na segunda-feira, né? Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, observações. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Vicente Ferrer, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.